Graça e paz, meu irmão e minha irmã. É uma alegria nós nos encontrarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do nosso Deus. O texto que nós vamos compartilhar nessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e nós estaremos trabalhando nessas próximas semanas a temática da família, considerando que maio é o mês do lar, é o mês da família, e nós vamos refletir sobre alguns textos bíblicos voltados para a nossa casa, voltados para a nossa família. E Lucas, capítulo 19, vai narrar para nós a história de Zaqueu. E diz assim o texto bíblico: Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Paizinho, com temor e tremor, nós estamos diante da Tua santa palavra, nossos corações gratos pela Tua presença santa entre nós, e clamamos mais uma vez que o Teu Espírito Santo possa falar a cada mente, a cada coração, possa nos inspirar, possa nos ensinar e nos ajudar, para que com coragem e ousadia possamos colocar em prática aquilo que do Senhor temos aprendido. Fala conosco, Pai, a oração que fazemos e já a nossa gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, uma das coisas belas do Evangelho de Jesus que sempre assim me toca de forma especial é que Jesus ele ia sempre passando, né? Ele ia caminhando. Ele tinha prazer e alegria de caminhar no meio das pessoas, no meio do povo. E essa caminhada de Jesus no meio do povo era uma caminhada que certamente tocava na vida das pessoas. Muitas vidas eram impactadas, eram alcançadas e eram transformadas por essa passagem de Jesus pelo meio do povo. E o texto narra para nós a história de um homem que aos olhos humanos não precisava de nada. Diz o texto para nós que ele era um homem rico, né? Ele era um homem publicano, ele era um coletor de impostos, ele era uma pessoa de destaque na sociedade e ele era uma pessoa certamente odiada pelos seus compatriotas. Então ele era uma pessoa que havia aberto mão de ser de seguir os costumes do seu povo judeu para estar servindo agora ao governo romano e cobrando impostos, porque os impostos iam para Roma, iam para César, iam para os líderes de Roma. Então, esse homem ele estava de alguma forma traindo o seu povo. E a gente sabe que tem um grupo de pessoas, né, que é muito odiado. Tem vários grupos de pessoas que são odiados, mas os traidores são um desses grupos. São as pessoas que são traidoras, são pessoas mal vistas por todas as outras pessoas. Né? Ninguém gosta de um traidor, né? Alguém que entrega o jogo, alguém que faz alguma coisa para prejudicar o restante da equipe, o restante do grupo. Então, ele era uma pessoa, né, o Zaqueu era uma pessoa odiada, porque ele, de alguma forma, ele abriu mão do seu povo, ele abriu mão da sua cultura, buscando interesses próprios, passou a servir a Roma, que até então podemos dizer era o inimigo daquele povo, né, que oprimia aquele povo, e agora o Zaqueu então ele trabalha para o povo, para o governo inimigo, que está ali de alguma forma extorquindo, né, de alguma forma tornando a vida do povo dele uma vida muito difícil e às vezes até uma vida miserável. Então o Zaqueu ele era essa pessoa
que ninguém gostava de estar perto, ninguém queria estar perto do Zaqueu. Era uma pessoa que não tinha amizades, era uma pessoa que a própria família dele já, poxa, né, ele virou as costas para o seu próprio povo, então a própria família dele tinha um problema com Zaqueu de relacionamento, porque ele traía o seu povo, né? Então, Zaqueu ele tinha uma situação familiar muito difícil e muito complicada. Mas o Zaqueu ele também conhecia sobre Jesus. Ele conhecia a história, né, da salvação. Ele já tinha ouvido falar, fazia parte da sua história e do seu povo. Ele estava distante, mas ele já tinha ouvido falar. E aqui nós vemos que Zaqueu ele tem uma oportunidade única, uma oportunidade maravilhosa, que é a oportunidade do encontro com Jesus. E é muito importante que ele não perca a oportunidade. Assim como nós, muitas vezes, temos oportunidades nas nossas vidas e às vezes a gente perde as oportunidades, né? Muitas oportunidades. A gente perde a oportunidade às vezes de fechar um bom negócio. Há uma brincadeira entre a mocidade, né? Quando alguém fala alguma besteira, diz assim, ó, perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Outras pessoas perdem a oportunidade de falar, perde-se a oportunidade de bons empregos, as pessoas perdem oportunidades e às vezes a oportunidade perdida era a oportunidade da vida daquela pessoa que foi perdida. Então nós precisamos estar muito atentos para não perder as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Então o texto diz para nós aqui que Jesus estava atravessando, né, a cidade de Jericó quando quando o Zaqueu, né, que era lá o chefe dos publicanos, ele viu que tinha Jesus, viu aquela multidão, aquele movimento no meio da cidade, na praça da cidade, né? E ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. É interessante porque havia no coração do Zaqueu ali o desejo de ver. Talvez nesse momento ele ainda não tinha ligado bem os fatos, talvez ele só estava curioso para saber quem era Jesus. Se Jesus estava movendo aquela multidão, é porque era alguém que deveria ter algum respeito, porque ele tinha um prestígio do povo, da multidão. Então ele queria ver quem era Jesus e ele sobe numa árvore, num sicômoro, né, uma espécie de figo não comestível, mas ele sobe nessa árvore para ver quem é Jesus. E ele tinha um único desejo no coração. Ele falou assim: eu vou para lá, porque quando Jesus passar, eu vou ver quem é. Eu só quero ver quem é Jesus. E eu acho muito interessante essa maneira despretensiosa de Zaqueu. Ele só queria ver quem era Jesus. Eu não queria mais nada com Jesus. Eu só quero ver quem é, né, esse Jesus que vai passar por aqui. Mas Jesus, ele sempre vai muito além daquilo que a gente pode pensar, muito além daquilo que a gente pode imaginar. O texto diz para nós que quando estava passando ali por baixo, obviamente Jesus já sabia que Zaqueu estaria ali. Jesus então olha para cima, né? Ele olha para aquele galho de árvore e a cena deve ter sido muito cômica, né? Zaqueu ali uma pessoa proeminente na sociedade, uma pessoa de destaque na sociedade, de repente estava em cima de uma árvore, né? Já era uma vergonha ali para o Zaqueu e ele, certamente ele não queria que ninguém visse que ele estava em cima daquela árvore. Mas Jesus não se importa com isso. Jesus ele se importa com o nosso coração. Ele não se importa o que você está pensando, quais são os seus medos, quais são os seus temores. Jesus não está preocupado com isso não. Jesus está preocupado com o teu coração, com a sua vida, e Jesus está preocupado para que haja salvação dentro da tua casa. Essa é a preocupação de Jesus. Então Jesus olha para Zaqueu lá em cima daquela árvore, né, e Jesus vai dizer para ele assim: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. É muito interessante porque Jesus, ele não simplesmente falou: oi, Zaqueu, eu tô vendo você aí, tudo bem, né? Você quer alguma coisa? Não, Jesus desce depressa, né? A questão do reino de Deus e da urgência do reino de Deus. O reino de Deus é urgente, é para já. Nós estamos vivendo momentos complicados com essa pandemia, com a quarentena, com o isolamento social, com o distanciamento social, com tantas questões que estão ao nosso redor, de situações complicadas de enfermidades, de morte, de luto, de dor. Diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, nós precisamos estar cientes de que o reino de Deus é urgente. A salvação precisa chegar
nas casas, a salvação precisa chegar nas famílias, precisa chegar nos lares, e essa salvação precisa chegar já. É urgente, é agora, é depressa. O reino de Deus tem pressa, porque tem muita gente morrendo e infelizmente muitas pessoas estão morrendo sem ter tido a oportunidade de conhecer Jesus, sem ter tido a oportunidade de ver Jesus passar e ter esse privilégio do encontro com Jesus. Zaqueu, ele tem esse encontro com Jesus. Zaqueu, ele desce, o texto fala que ele desce depressa, né? Interessante que Jesus fala, convém que eu passe hoje na tua casa. Jesus não teve só um encontro com ele ali. A salvação aqui no caso de Zaqueu não foi só da pessoa de Zaqueu. Jesus ali visou a família inteira, a casa inteira de Zaqueu. Em outros momentos da caminhada de Jesus, Jesus curou cegos, curou os coxos, curou pessoas dos mais variados tipos de enfermidade, e Jesus ia passando, ia curando, só que Jesus continuava a sua caminhada. Mas para Zaqueu, Jesus deu uma atenção especial. Ele disse assim, olha, convém que eu vá lá na tua casa. Eu quero fazer uma obra completa. Não quero apenas te curar e você agora não vou mais fazer. Não, eu quero alcançar toda a tua casa. E nós precisamos ter essa dimensão de que o alcance da graça de Deus, o alcance da salvação que Jesus oferece, é uma salvação que quer alcançar toda a nossa casa. Certamente, nós temos familiares, às vezes muito próximos a nós, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Às vezes nós temos familiares, talvez não tão próximos, um pouco mais distante, primeiro grau, primo, tio, tia, segundo grau, terceiro grau, não importa. Nós temos, às vezes, familiares, parentes que ainda não conhecem o Senhor Jesus ou que ainda não aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E nós precisamos nos posicionar, anunciar, porque o reino de Deus é urgente, Jesus tem pressa, nós estamos vendo as coisas acontecerem, é urgente anunciar o reino de Deus para todas as pessoas. Jesus então vai à casa de Zaqueu, né? Ele desceu com toda a pressa, recebeu Jesus com alegria, é claro, e nós precisamos receber sempre Jesus com alegria, é uma alegria estar junto com Jesus. E diz o texto que as pessoas, ao verem Jesus se encontrar com Zaqueu, a gente fala assim, poxa vida, né? As pessoas conheciam Jesus, sabiam que Jesus era o Salvador e Senhor? Não. As pessoas conheciam Jesus muitas vezes como um curandeiro. Às vezes olhavam para Jesus como alguém que poderia dar ali o pão daquele dia que estava faltando. Muitas vezes hoje, 2020, há muitas pessoas que olham para Jesus somente quando precisam de uma cura, de uma enfermidade na família, somente quando está passando por um problema de desemprego, somente quando está passando por um problema de desentendimento familiar, e só procuram Jesus quando tem algum interesse específico. Não conseguem olhar para Jesus como o Senhor e Salvador, a quem nós temos o prazer e privilégio de caminhar juntos. Esse é o ensino que nós precisamos ter como famílias hoje. Jesus não pode estar na nossa casa somente quando passamos por dificuldades, somente quando há enfermidade, somente quando há desemprego, somente quando há luto. Não, Jesus ele tem que estar conosco, ceando conosco, participando da mesa de comunhão, participando dos momentos de lazer, participando dos momentos de descanso. Jesus precisa morar conosco, ele precisa fazer parte da nossa família. O texto nos ensina isso. Jesus diz assim, convém que eu vá para tua casa. Meu irmão e minha irmã, o que o Senhor Jesus quer, Ele não quer ter um encontro comigo e com você num domingo, ou numa quarta-feira, ou numa terça, ou num dia da semana, ou numa programação especial da igreja. O que Jesus quer é estar dentro da nossa casa. Ele não queria apenas ser um encontro rápido e passageiro com Zaqueu, mas ele diz assim, convém que eu vá para a tua casa. O que Jesus quer é entrar e estar e viver na minha casa e na sua casa. Ele diz para Zaqueu naquilo, e as pessoas, ao invés de se alegrarem com isso, começam a falar mal. Aí, o cara não falou que era santo, ele não falou que era uma gente boa, ele não estava aqui para mostrar algo novo para nós, mas a primeira coisa que ele faz é se contaminar, porque se ele está andando junto com o pecador, ele se contamina, então ele já não é mais santo. Então começaram a falar mal daquele encontro ali de Jesus, né, que Jesus estava se hospedando na casa de um pecador. Mas sabe, Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando. Zaqueu também não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando. Porque Zaqueu vai dizer assim,
texto diz assim que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. A gente percebe que houve salvação na vida do Zaqueu, e a salvação, no caso de Zaqueu, também passou por uma salvação e uma transformação na sua vida financeira. Ele entendeu, né, que ele deveria devolver aqueles que ele havia defraudado, aqueles que ele havia roubado, ele deveria devolver. Então ele entendeu que havia para a vida dele algo muito mais importante, muito mais valioso do que o dinheiro que ele estava arrecadando de forma ilícita. E esse bem maior era a presença de Jesus, a salvação que Jesus estava oferecendo para ele, né? Restituo 4 vezes mais. Então Jesus diz o quê? Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. E ainda conclui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu irmão e minha irmã, talvez nós precisamos nos lembrar, trazer à nossa memória como povo de Deus, que aquele Jesus que passou ali por Jericó, que passou perto de Zaqueu e de tantas outras pessoas, as quais ele foi abençoando, curando, transformando, ensinando, é o mesmo Jesus que passa por aqui hoje, né? Há um cântico, né? Cristo vai hoje passar, passar, passar. Ele vem de amor transbordando. Esse mesmo Jesus é o Jesus que continua passeando por aqui hoje. É o Jesus que está, às vezes, na porta das nossas casas e às vezes a gente não tem dado oportunidade para ele entrar. Jesus quer entrar na nossa casa. Jesus, ele quer estar habitando dentro da nossa casa. Ele quer que a nossa casa inteira seja salva. O desejo de Jesus é a salvação para toda a nossa família. Portanto, meu irmão e minha irmã, não perca a oportunidade de colocar o seu lar, de colocar a sua família diante do Senhor. O Zaqueu, ele precisou se converter, precisou converter a sua maneira de viver, precisou converter o seu bolso, precisou converter a sua postura, ele precisou se retratar, ele precisou buscar o perdão da sua família, o perdão dos seus patriotas, né, do seu povo. Ele precisou pedir perdão, ele precisou reconhecer que estava errado, mas o Zaqueu, ele fez isso. Ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. Eu quero dizer para você hoje que a gente não precisa subir numa árvore para ver Jesus passar, mas nós podemos nos ajoelhar. Nós podemos fechar a porta do nosso quarto, nós podemos nos ajoelhar do lado da nossa cama ou em qualquer outro espaço da sua casa. Você pode se ajoelhar e ver Jesus passar, e ver Jesus passar, não passar pela porta, mas entrar pela porta e passar para o lado de dentro da sua casa. Jesus, ele quer olhar para mim, para você, nessa nossa busca e dizer assim: convém que eu vá para a sua casa, porque eu vim para que haja salvação. O que Jesus quer é salvar as nossas vidas, salvar os nossos queridos, irmãos e irmãs que estão distantes da palavra de Deus, parentes que estão distantes, familiares que estão distantes. Jesus quer salvar. Esse é o desejo do coração dele, e o que ele deseja, meu irmão e minha irmã, é que você busque a ele. Se você tiver que subir numa árvore, que seja, mas hoje eu quero te dizer que basta você ajoelhar, dobrar os seus joelhos, curvar a sua fronte e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, muda, eu quero essa mudança na minha casa, eu quero que toda a minha casa alcance essa salvação. Que neste mês, neste tempo onde celebraremos o mês da família, que possamos orar por aqueles e aquelas que estão distantes, aqueles que talvez quando criança acompanharam a escola dominical, aqueles e aquelas que quando adolescentes participavam dos acampamentos, dos retiros da igreja e hoje encontram-se afastados e afastadas. Quantas famílias precisam ser alcançadas? Que nós possamos nos lembrar que o reino de Deus é urgente e cabe a mim e a você orar por essas vidas, clamar ao Senhor. Portanto, ore, dobre os seus joelhos e clame por cada uma dessas vidas. Vamos orar agora ao Senhor. Pai de amor, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos meditando na tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, assim como Zaqueu,
a vencer os obstáculos que temos para chegar até o Senhor. Ó Pai, ajude cada pessoa a vencer os obstáculos que são colocados, às vezes multidões que estão dizendo, larga disso, multidões que estão impedindo, ó Deus, os teus filhos e filhas de chegarem até a tua presença. Senhor, tem misericórdia, dá, ó Deus, condições de nos prostrarmos ó Deus, estar na tua presença constantemente. E que o Senhor possa, Senhor, entrar pelas nossas portas e estar, ó Deus, em cada lar, em cada família, transformando, moldando, gerando perdão, para que haja salvação em cada lar, em cada família. Senhor, continue falando conosco, abençoe a tua igreja, abençoe, a Deus, as famílias enlutadas, abençoe, a Deus, as famílias que têm pessoas enfermas, pessoas que carecem da tua graça. Espírito Santo, vai consolando e confortando cada coração. E, ó Deus, sustenta a tua igreja nesses tempos tão difíceis, ó Pai. Orienta-nos como povo teu, para que possamos preservar a nossa vida, a nossa saúde, mas, ó Deus, para que possamos continuar firmados na tua palavra. Fala conosco, Deus, a cada instante. Nós queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que você possa perseverar para que haja salvação em toda a sua casa. Deus abençoe.